a ideia nossa é assim, tentar esclarecer dúvidas frequentes, né, Graziela, sobre pacientes com Alzheimer, né? A gente sabe aí no nosso consultório, no dia a dia aí, que as famílias têm muitas dúvidas, né, de como lidar com várias situações, né, do paciente com Alzheimer. Você pega isso também, não pega? Sim, todos os dias, né, de consultório. Quando a gente atende o paciente com doença de Alzheimer, a gente vê que dúvidas de tudo, né? Seja dúvida até do familiar, Sim, né? Ou até do cuidador, né? Que o familiar contratou, que muitas vezes ele acha que deve agir daquela forma, mas muitas vezes não é a melhor forma, né? Não. A grande maioria, lógico, gosta do idoso, sabe cuidar, tem um carinho, mas na hora de ser técnico, né? De saber o que fazer com a doença, muitos não sabem, não têm orientação. Não sabem. Isso. Por mais que goste do idoso, por mais que trate bem, na hora que Isso. tem que ter uma intervenção mais técnica, eles não sabem. De saber como lidar, né, com uma pergunta, com uma, né, Com um comportamento diferente. com um comportamento isso. Então a gente vê que muitos desses cuidadores, muitas vezes são cuidadores familiares, né? Ou seja, que não foram treinados para isso, né? Eles não estudaram para isso e de repente eles têm que parar de trabalhar, parar a vida, né? E para fazer uma coisa que eles não tinham planejado, que é cuidar de um ente querido aí agora com um quadro demencial. Né? E os próprios funcionários domésticos, que sempre foram funcionários domésticos daquele idoso, quando ele se vê diante de um quadro demencial, a família pega esse funcionário e coloca como cuidador. E aí que vem as dúvidas, né? Sim, pelo mesmo motivo, né? Ele não, tecnicamente, ele não é capacitado para isso. Informação, né, de como lidar com aquela situação, né? Então ele acaba até garantindo aí segurança, tudo, mas não sabe como lidar. O idoso gosta porque confia, conhece aquela pessoa faz tempo. Já mas é uma pessoa conhecida, né? Uhum. Mas que talvez não fosse a melhor pessoa para estimular, né? Uhum. Porque pensamos aí que num cenário ideal seria o quê? Um cuidador que, além de cuidar, né? Com segurança, com carinho, tudo, se ele conseguisse estimular também o idoso, né? Esse idoso que fica em casa, certamente muito dos sintomas, né? Das manifestações clínicas de comportamento, esse idoso não apresentaria com a devida estimulação ou lidando corretamente, né? Acho que um dos grandes conflitos, tanto do familiar quanto do cuidador, é quando o paciente não quer tomar banho. Todos os dias a gente vê, porque não quer tomar banho, doutora, está com dificuldade de tomar banho, a gente não consegue colocar ele no chuveiro. Eu acho que como agir isso. na hora que o paciente não quer tomar banho. Essa aí eu acho que é a top 1, né? Sim. É a grande dificuldade, que é a questão da higiene, né? E você costuma orientar o que aí nesses casos aí? Assim, não é fácil, né? Mas a gente tenta falar que tentar nunca usar a palavra banho. Vamos tomar banho porque o senhor está sujo, olha como o senhor está fedido, está muito calor, tem que tomar banho. Então, é tentar evitar a palavra banho. Porque aí você já irritou ele, né? Dizendo que ele está sujo, que ele... Né? Você já irritou o idoso, né? Desrespeitou, né? Querendo ou não. Quem é ela para falar que eu estou sujo, né? Que eu sempre falo, não sei você, mas não usar a palavra banho e tentar maneiras de você chegar nele para conseguir levar para o banheiro. Vamos ali no banheiro comigo, me ajuda a limpar o box. Olha, o box está sujo, me ajuda a limpar. Olha, não estou conseguindo abrir direito o chuveiro. Vamos lá para o senhor me ajudar, ver se tem alguma coisa no encanamento para abrir o chuveiro. Assim, buscar um contexto ali, isso. né? E tem a questão também que a gente sente, que é muitas vezes da vergonha, né? Sim. Então, assim, se for o caso, muitas vezes, eu até chego a comentar, né? Mantém até a roupa íntima, né, do idoso, né? Ou se tiver alguma outra pessoa na casa, né, que ele se sinta mais à vontade naquele momento, chame aquela pessoa, né? Que a gente pode também orientar, argumentar, né? Por que dele tomar banho, né? Então você pode falar, olha, lembra, a sua netinha está vindo aqui hoje, né? Então, assim, cria... Hoje é dia de consulta, vamos jogar uma aguinha no corpo, isso, né? Nós vamos sair para fazer tal coisa, então vamos deixar o senhor cheiroso, a netinha vai vir, vai abraçar o senhor, vamos lá para o senhor ficar bem
bem arrumadinho a hora Lembra que ela como chegar. ela sempre fala que o senhor está cheiroso? Nossa, o vovô está cheiroso. Isso. É a gente trazer ele para esse momento, mas de uma forma mais suave, né? Sim. E uma coisa importante também é o chuveiro, né? Às vezes o chuveiro grande em cima da cabeça acaba assustando. Então, usar o chuveirinho ir isso. com calma, E muitas preparar vezes o banheiro, colocar uma música que ele goste, para preparar aquele momento mesmo. Isso. Deixar a coisa tranquila. E às vezes, né, em último caso, até um paninho úmido, alguma coisa assim. Se não tiver né? jeito mesmo, se ele estiver muito irritado, se você já esgotou todas as suas possibilidades. Com toda a paciência com toda que a gente tem que ter. que não pode gritar, né? Não pode. Tom de voz, o tom importante, de voz é importante. ameaçar, nada disso, né? Se vê que não tem jeito mesmo, deixa o banho para amanhã. Isso. Né? Uma outra questão, né, que a gente recebe muito, né, os familiares perguntando para a gente no consultório, é quando o idoso começa a perguntar e falar sempre a mesma coisa, falas repetitivas, né? Essa é uma queixa grande também dos familiares, que muitas vezes não sabem como lidar com isso, né? E a gente vê na consulta também, né? Que eles chegam, eles repetem, às vezes, durante uma hora e pouco de consulta, 2, 3 vezes a mesma coisa. Eles contam várias vezes a mesma história, como se fosse a primeira vez que ele estivesse contando aquilo pra gente. E para eles é a primeira vez, né? Eu tive um paciente, por exemplo, que perguntou durante uma consulta, ele perguntou ao longo da consulta umas 10 vezes da onde que eu era. Aí ele perguntava de novo, aí pacientemente a gente tem que responder. É isso, né? É isso. Responder as 10 vezes com a mesma paciência, como se fosse a primeira vez, porque para ele é a primeira vez que ele está perguntando aquilo. Porque ele não lembra que ele já perguntou. Não lembra. E a gente vê muitas vezes as caras da família, né, do lado, como se dissesse, nossa, está perguntando isso de novo. E a gente tem que ter essa paciência também, não só o cuidador em casa, mas a gente durante a consulta. O que a gente não deve fazer? O que o familiar não deve fazer? O senhor já perguntou isso, está perguntando de novo. Eu já falei, eu já te respondi, né? Isso aí só vai deixar a pessoa irritada, constrangida, né? Envergonhada. O grande segredo aí é ter a paciência, né? E a gente responder e tentar mudar o foco. Né? Se ele ficar muito em cima daquele assunto, puxar a atenção dele para algum outro tema, né? Sim. Assim, para alguma outra... Alguma coisa que ele goste, né? Isso. Que está na hora de fazer. Durante a consulta, as famílias percebem, né? Porque eles falam, mas a senhora é muito paciente. O geriatra, acho que tem essa característica de ser um médico mais paciente. Né? Porque a gente percebe tudo aquilo que ele passou, que ele está passando. Querendo ou não, a gente entende tecnicamente a doença. Então, isso que tem que passar para a família, né? Essa tranquilidade que a gente tem na consulta, que seria o ideal da família ter em casa. É fácil? Não é fácil, porque a gente está ali uma hora e pouco com o paciente. A família está 24 horas. E para o cuidador é desgastante. Mas é repetir. Sim. Repetir. Quantas vezes forem necessárias, né? Mudar o foco, dar alguma coisa para ele distrair, para fazer. Acho que as duas grandes ferramentas, nesse caso, para a família, são duas, né? No caso, informação e paciência. Sim. Tem um outro ponto que é assim, bastante duvidoso também, né, para muitas famílias, né? Polêmicos, que é com relação ao falecimento, né, de entes queridos. Né? O idoso que, por exemplo, pergunta onde que está a mãe dele, onde que está o pai dele. Que horas que minha mãe vai chegar. Isso. O que a gente deve falar para ele, sendo que na real, essas pessoas já faleceram, né? Assim, a orientação que a gente tem e que a gente passa é que não adianta falar que a pessoa já morreu, que a pessoa já faleceu. Porque, para ele, aquela informação não existe. Então, se você falar isso agora, você vai reviver todo um luto que ele já teve, aquele sofrimento da perda. Então, você dispara o gatilho de luto de novo. Novamente dele, então só traz sentimento ruim naquele momento. Vai ficar, não só naquele momento, mas se ele perguntar para você daqui a pouco, você falar de novo, ou amanhã... Ele vai sentir todos os tudo dias isso ele de vai novo. ter aquela dor da perda. Então tentar, não, a sua mãe tá trabalhando, mas logo volta. E aí a gente já muda o assunto. Né? E vamos fazer tal coisa, vamos ouvir uma música, né? Trazer assim o idoso nesses momentos, né? Para coisas que tragam prazer, né, para ele, né? E tirar esse foco. Tirar o foco do pai, da mãe, né? Do esposo, isso. Que já faleceu, para não reviver tudo isso. Aí outro ponto é que perde uma perda recente. Então, isso, um idoso, por exemplo, com Alzheimer, que
que o filho falece. Faleceu recente. Isso, conta, não conta, ou, por exemplo, que a irmã ou o irmão faleceu, né? Agora, né? Geralmente a gente faz o quê nesses casos? Quando é um quadro demencial mais leve, a gente orienta a contar. Né? Eu falo para contar, para aquela pessoa, por mais que ela talvez não lembre logo depois, mas oriento a contar. Vivenciar o luto, faz parte daquela fase, né? Agora, se for um quadro demencial mais avançado, não vale a pena, eu acho, correr passar por todo aquele transtorno, aquele estresse. Mudança de comportamento, tudo, sendo que daqui a pouco já vai esquecer, né? Principalmente nesses casos, né? De doença aí de moderada a avançada. Eu também faço isso. Eu evito, nesses casos assim, de contar, né? Mas quando ele tem algum grau de entendimento ainda, acho que tem que contar, tem que participar, tem que ir no velório, tem que despedir, né? Que é uma pessoa, um ente tão querido, que não dá para ir sem despedir. Sim. Eu acho que tem. É isso daí. E quando seu paciente está em casa e que pede todo dia para voltar para casa? Isso daí, eu acho que não passa uma semana no consultório sem um familiar vir perguntar, né? Até em casa, né? Até em casa. A minha avó, ela sempre quer ir para casa. E geralmente é finalzinho da tarde, né? Sim. A pessoa começa a ficar mais agitada, querer arrumar aí as coisinhas dela para ir para casa, sendo que ela está na casa dela, né? Ela está em casa. O que a gente pode fazer nesses casos aí? Na verdade... Acho que primeira coisa é não falar que ela está em casa. Isso, né? Com um tom tranquilo de voz, né? Não a gente confrontar, né? Porque a primeira coisa que vem de resposta é o quê? Não, mas o senhor está em casa, olha, não está vendo, olha aqui é a sua casa. Isso não deve, né? A pessoa ela vai ficar novamente aí constrangida, vai ficar irritada, vai ficar às vezes mais confusa, né? Com vergonha, né? Então, muitas vezes a gente fala, não, vamos... concordar, né? Isso. Concordar. Vamos sim, daqui a pouquinho a gente já vai, então, né? Mas vamos fazer tal coisa agora enquanto isso, né? Até orientar, né? Não, vamos lá, então, faz a sua bolsinha, arruma a sua bolsinha que eu vou te levar em casa. Isso. Ou então, se ele não conseguir, você vai lá, arruma uma mala para ele, coloca as coisinhas dele e fala, ó, daqui a pouquinho a gente vai para casa. Isso, e muda o foco, né? Muda o foco, porque muitas vezes ele esquece daquilo lá, ele não vai mais perguntar da casa. E puxa ele para fazer alguma outra coisa, né? Algumas vezes, quando eles estão muito insistentes e vê que você não vai conseguir sair daquilo, às vezes vale a pena, coloca num carro, dá uma volta no quarteirão. Isso. Nessa volta distrai ele. Você comenta de outras coisas, tudo, e traz de volta. Chega em casa. É isso. Então, assim, o que a gente costuma fazer é não confrontar, né? E nunca falar que está em trazendo casa. Ele para a real, né? Sim, não, mas o senhor está em casa, né? Não precisa trazer para a real, né? Entra na história dele, né? Concorda com ele. Concorde e muda o foco, né? Vamos falar de outra coisa, vamos fazer outra coisa, porque daqui a pouquinho ele já esquece disso daí também. Outra questão bastante comum, né, que os familiares vêm falar para a gente é com relação à acusação de roubo, né? É muito comum, né, o idoso, né, com Alzheimer, ele começar a dizer que as coisas dele estão sumindo. Que alguém está pegando. Que alguém está pegando as coisas dele em casa, né? Como a gente lida com isso? Acho que o principal é saber que isso é da doença. Não todos, lógico, mas grande parte dos pacientes com doença de Alzheimer tem essa ideação de roubo, que está sumindo, que alguém está pegando. E, na verdade, o que está acontecendo com esses objetos? Ele está escondendo, ele está guardando em algum lugar para ninguém muitas vezes guardando achar, objetos em locais inapropriados, né? E que ele não lembra onde guardou. Invariavelmente é isso, né? Ele não lembra onde guardou. Sim. E aí ele quer achar aquilo, não acha, né? Daí ele acha que alguém pegou, né? Senhoras fazem muito isso com objetos de costura, com tesoura, com linhas, com pano de prato, aquelas que bordavam. Então, ela pega um pano de prato de estimação, guarda lá na gaveta de meia, de calcinha, por exemplo, e não sabe onde está. Sim, e até outras coisas, né? Sim. Tipo carteira na geladeira, né? Locais bem inusitados aí, né? O primeiro impulso da família é falar, não, a senhora que guardou. Né? E não lembra onde guardou. Isso a gente não deve fazer. Isso não deve fazer. O que a gente deve orientar? Então, assim, na prática, diz, olha, minha carteira sumiu, eu acho que estão pegando a minha carteira, alguém pegou a minha carteira. Começa a acusar aí as pessoas. A gente pode, nesses casos, criar uma historinha, né? Quando a gente sabe, né, que ele guardou em algum lugar e não está lembrando,
O ideal não é a gente falar para ele, não, mas o senhor que guardou, né? O senhor não lembra, né? O senhor está perdendo tudo. Não, né? O ideal é não fazer isso, né? A gente pode dizer, por exemplo, que eu peguei emprestado, ou emprestei para alguém. Emprestou para alguém e a pessoa ainda não devolveu, né? Então cria uma historinha em cima disso, ou né? a pessoa devolveu e eu guardei em algum lugar que eu não lembro, mas vamos lá me ajudar a procurar, isso, daí que eu a gente não lembro traz, onde eu guardei. Isso, traz ele para ajudar a procurar, né? Porque a gente quer procurar de fato, né? Sim. Então, mas não dizer que ele escondeu, né? Que ele guardou e não lembra onde guardou, colocou, né? Então a gente traz para a gente, fala, não, eu pus em algum lugar, né? Ou eu peguei e pus em algum lugar e não lembro. O senhor me ajuda a procurar? Então já é bem diferente a abordagem disso, né? É bem diferente. E sempre concordar, né? Nunca falar que não sumiu, que... Outra condição bastante citada, e a gente vê que na prática ocorre muito, né? É uma piora, né, do quadro de confusão, uma piora de comportamento no finalzinho das tardes, né? Isso tem até um nome na literatura, né? O fenômeno do pôr do sol, síndrome do pôr do sol, né? E muitas famílias falam para a gente isso, né? Que, olha, finalzinho da tarde é o pior momento, né? O que a gente pode fazer para orientar essas famílias, esses cuidadores aí, para ajudar a minimizar essas alterações aí de comportamento, né, do pôr do sol? Orientar durante o dia, expor esse paciente à luz do sol, né? Mesmo que seja paciente em cadeira de roda, paciente acamado, colocar numa cadeira no quintal, deixar ele desce no prédio, né? Desce no prédio, durante tem que tomar sol durante o dia, tem que ver a luz durante o dia. Luz natural durante o dia. Isso. E quando estiver chegando no finalzinho da tarde, que vê que vai escurecer, fecha todas as janelas, cortinas de casa, liga todas as luzes de casa. Deixa tudo bem aceso dentro de casa, para ele não perceber que está escurecendo. Isso. Né? E coloque para fazer alguma atividade que ele goste. Né? Uma música, um jogo. Liga na missa, né? Vamos ver álbum de foto, né? Para passar interesse. Aquela hora mais crítica. Isso. Então, assim, são na verdade, antes de a gente pensar a dar algum medicamento, né? Porque é muito comum, né? Sim. A gente, né, pensar em vamos dar um remédio para acalmar esse idoso nesse horário. Essa abordagem ambiental, né? De tentar essas estratégias sem o medicamento. Porque muitas vezes você entra com o medicamento, aí ele fica sonolento, aumenta o risco dele cair, ele para de comer, né? E muitas vezes com estratégias simples, né? Assim como essas aí de luminosidade, chamar a atenção dele para alguma outra coisa que traga prazer, a gente resolve o problema. A gente resolve. E aquelas famílias, né, que dizem assim, olha, eu não deixo ele fazer mais nada em casa, né? Isso não é bom. E não é só as famílias. Muitas vezes o paciente chega queixando para a gente, né? Porque minha filha não me deixa fazer mais nada. Não é bom. Eles precisam fazer alguma coisa. Tem que ter estímulo, né? No dia a dia. Mesmo pequenas tarefas, né? Eu falo, deixa ela lavar a loucinha. Se ficar ruim, lava de novo depois, mas deixa ela lavar aquela louça. E eu sempre falo em cima disso. Desde que a situação não traga risco para o idoso e nem para quem convive com ele, deixa fazer, né? Deixa fazer. Supervisione, mas deixe fazer. Vamos tirar a mesa, vamos colocar a mesa, vamos dobrar a roupa que passou, né? Vamos tirar a roupa do varal, vamos molhar a planta, né? Arrumar uma gaveta. Ele se sente útil com isso, né? Então, assim, é você atribuir pequenas tarefas do dia a dia para ele se sentir útil, né? Venha me ajudar. Até criar essas situações, né? Bagunça toda a gaveta de talher, fala para ele arrumar a gaveta, separar o feijão. Isso que eu ia dizer do feijão. Pegar o feijão carioca, o feijão preto, dar uma misturadinha, põe na mesa e fala, por favor, separa para mim hoje aí o preto, tudo. Acaba sendo aí uma atividade que acaba até atividade que ajuda envolvendo atenção, coordenação, né, paciência dele, né? Distrai, passa o tempo e ele vai se sentir útil. Com certeza. Acho que uma outra questão também é quando a gente quer, né, a família quer, na verdade, que o idoso faça alguma coisa, né? Por exemplo, é o horário de almoço, quer que ele almoce, né? Fazer uma caminhada, uma atividade física, um exercício. Isso. Como convencer, principalmente aquele idoso com Alzheimer, que costuma dizer não para tudo, né? Não para tudo. Que não quer, não, agora não, depois eu faço. Tudo não, que é não diferente, quero. que vai sair da rotina dele, ele não quer. Isso. Então, como que a gente consegue quebrar esse não para tudo, né? Em primeiro lugar, o familiar vê que aquilo vai ser bom para ele e, às vezes, o não dele não quer dizer um não mesmo. Ele fala não porque, igual você falou, ele vai falar não para tudo. Então,
algumas vezes insistir naquilo e levar, porque depois ele vai gostar, ele vai fazer. Principalmente criando, né, um motivo, né? Motivo, uma argumentação, né, que convença ele que aquilo vai ser bom, né? Sim. Acho que criando um contexto, né? Ó, vamos fazer isso por causa disso, né? Não simplesmente, o senhor tem que fazer isso, né? Não, vamos fazer isso porque vai ser bom por causa disso, né? Então, acho não, que vamos sair para caminhar. Não, vamos no mercado comigo e vai caminhando com ele até o mercado. Criar um contexto, né? E trazer. E a gente gosta muito de usar aí, né? O vamos, né? Não, o senhor tem que fazer. Não, vamos fazer isso. O senhor tem que ir lá. Não, vamos fazer. Vamos lá comigo, porque eu preciso de ajuda, né? Para escolher algumas coisas, né? E aí ele vai junto com a gente. Porque a gente sabe, dependendo do grau, né, do quadro demencial, o idoso ele não tem mais autonomia, né, para decidir, né, de fato o que é bom para ele, o que não é bom para ele, né? Muitas vezes a família, com toda essa paciência, com o tom de voz adequado, mas ela tem que assumir determinadas decisões, né, no lugar do idoso, né? Porque, como a gente falou, né, infelizmente chega um momento que ele já não tem mais crítica, né, do que ele acha que é bom ou não para ele. E aí o familiar responsável que vai ter que tomar algumas decisões, né? A gente sabe aí da importância da estimulação, né, para o idoso, né, principalmente o idoso demenciado. Estimulação física, cognitiva, a socialização. Se você chegar para um idoso com demência e falar, vamos lá para fazer tal atividade, a maioria vai falar de bate-pronto para você, não quero, não vou, né? Só que todo mundo sabe que é bom, né? Que vai ser bom para ele, que vai ser bom para a família, para a evolução da doença dele. E é nesse momento que a família tem que buscar informação sobre a doença, ajuda com os profissionais, né? Para saber como lidar com aquela situação e não simplesmente aceitar o que o pai ou a mãe... olha, eu falei, mas ele não quer. Eu falei, mas ele não quis. Né? Sendo que, muitas vezes, fazendo aquilo, né, ou o que iria ser feito, traria aí um benefício para o idoso. Com certeza. Né?